E a gente já nem sai isso aqui, onde a gente vai para nossa segunda parte sobre as palestras, né, ou conferências da Berkshire Hathaway em relação a investimentos, do Warren Buffett e Munger. E uma coisa que eles falam bastante nessa e outras é transparência. Alguém tem que ver a transparência de contabilidade. Eu tenho um exemplo muito bom, tá? Engraçado. De empresas. Por quê? Isso aqui é óbvio, mas, por exemplo, para quem investe em technical analysis, isso não vai dar certo. Technical analysis é assim. Tu olha gráficozinho pra saber se a empresa vai dar certo ou não no futuro. Você pode daqui a 5 ou 6 anos. Embora normalmente é pra investimento de curto prazo, né? Mas no fim tu pode fazer isso de um deserto sem internet, vamos supor que você só tem acesso às ações das empresas e dados desse tipo. Você não tem acesso à informação, a notícias e coisas do tipo. Tu pode fazer uma análise correta usando somente os gráficos? Eu creio que não. Mesmo com toda essa informação, eu creio também que não, mas enfim. Não vem ao caso aqui. Você precisa de no Value Invest, né? Então, na forma de investimento que eu acredito, você precisa entender a transparência de contabilidade de empresas. Por quê? Exemplo muito claro no Oriente Médio. Então, vou pôr aqui. Oriente Médio. Eu creio que se chama Kabul Bank. Alguém me corrija se eu estiver errado. Eu escrevi sobre porque eu vi um documentário sobre esse tema. E também eu lembro de ver uma entrevista com um certo investidor que ele era dessa região. E ele foi afetado por esse banco. O que aconteceu? Basicamente, o próprio investidor que eu tô citando, tem um vídeo dele no YouTube também, que é em inglês, da gringa, embora seja difícil achar. Ele vai dizer que investiu nesse banco, por exemplo. Era um banco que eu acho que era do Paquistão, que era impecável. Impecável. Ele tinha uma contabilidade muito bem feita, aparentemente. Ele tinha um cash flow muito bom, era um banco, obviamente. Ele deu muito acesso a crédito para pessoas de baixa média renda no Paquistão. Então era um banco extremamente importante para aquela região, para aquele país. E parecia um banco extremamente válido. Do ponto de vista de uma pessoa honesta, parecia um bom investimento. Esse cara que eu tô citando, ele era de um hedge fund que investiu pesado. O principal banco do portfólio dele era o Kabul Bank. Então, aparentemente, tudo certo no Kabul Bank. Aparentemente, certo? O que aconteceu? Foi encontrado fraudes. Primeiro ponto, né? Fraudes contábeis. Por exemplo, o cash flow que parecia positivo era negativo. Então, capital negativo, né? Eu vou usar capital negativo para ficar mais fácil. Só que nas planilhas, no Excelzinho, tava tudo bonitinho. Então, tinham pessoas pagas para fazer a fraude, aquela fraude do Mr. White ali na. Não, Mr. White era na loja de dinheiro, no Breaking Bad, né? Mas eu acho que do cara que era a ex do marido, da esposa do Sr. White, no Breaking Bad. Que ele tem tipo uma empresa, que é acho que de imobiliária, alguma coisa assim. E ele tava tendo fraudes contábeis, é mais ou menos isso. Fraudes contábeis podem ser fraudes associadas a imposto, etc. Mas nesse caso não era isso, era a fraude associada ao que o banco gerava, né? Então, na verdade, a administração do banco era horrível e não gerava retornos, o que criou uma crise. E, eventualmente, essa fraude ela era tão grande que basicamente implodiu o banco. Então, o banco literalmente se tornou o que ele já era insolvente por muito tempo, né? Eu não sei, eu não lembro quanto tempo, mas é um fato que esse banco ele já era insolvente. Não tem nada a ver com solvente de tinta, né? Pra quem estudou desenho, tem que usar solvente para limpar tinta, etc. Insolvência é basicamente você tá quebrado. Não tem outra forma de explicar. Solvência é você tá bem do ponto de vista financeiro, né?
insolvência, não. Só que aparentemente, a contabilidade dele estava muito boa. Só que era mentira, era uma fraude. Então, esse é um problema de investir. Por exemplo, eles falam que eles queriam pegar crédito. Eu não lembro se era crédito. Normalmente a Berkshire Hathaway é contra ficar pegando crédito, pegando empréstimo, né? Só quando necessário, mas normalmente, no geral, é melhor não pegar empréstimo. Mesmo na quantidade de grana que eles tinham, pegar empréstimo, até do ponto de vista individual, creio que é importante, não é tão bom. É a última opção. Para comprar uma empresa, por exemplo. Então, eles compram mais com poupança do que com crédito, o que é muito interessante do ponto de vista da economia austríaca. Mas a grande questão é que, eles falam sobre, por exemplo, eles queriam basicamente pegar crédito no Oriente Médio. Aí o cara falou: Ó, você vai pagar em dinar. Dinar é a moeda de lá. No Kuwait, por exemplo. Só que tinha um problema. O cara que controlava a taxa de câmbio do dinar era o cara que iria pagar. Aí eles ficaram meio assim: pô, mas você controla o dinar e tu vai poder mudar o dinar na época, na hora que a gente compra, vai pagar, como é? Então, era um problema, né? Então, você tem esses problemas em algumas regiões do mundo em que a questão legal pode ser um problema, né? Isso aqui é uma grande questão do ponto de vista de investimento no exterior. Então, investir no exterior, você tem questões legais. É claro que na Europa e nos Estados Unidos, a Europa tem uma questão mais unificada ali, tu tem a União Europeia, etc. Tu tem uma coesão legal, talvez, mais interessante. Você tem que olhar para impostos, né? Porque tem países que têm impostos do ponto de vista. Até o Brasil pode ter, num dia, no futuro, impostos elevados em relação a investimento no exterior de capital de investimento. Só que o grande ponto é que questões legais do país podem te ferrar quando você investe no exterior. Outro ponto é que aqui eu vi num curso do Coursera sobre da Universidade de Geneva, quem dá o curso, por exemplo, são pessoas que trabalham no IBS, da, 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 da Áustria também. Eu lembro que um dos professores dela era de lá. Eles falam sobre, por exemplo, daqui eles falam, não eu, e eu concordo com eles, por razões óbvias, o retorno de investimentos. Então, retorno no exterior, ele tende a ser maior do que localmente. Então, obviamente, aí tu fala, não, mas eu só invisto nos Estados Unidos. Aí é outra coisa, né? Então, Berkshire Hathaway, por exemplo, vai ficar nos Estados Unidos. Mas tô falando, o retorno no exterior, ele tende a ser maior que o local. Então, a potencialidade de investimentos melhores, superiores em alocação de capital, ele tende a ser maior no exterior. Isso é um fato. Então, às vezes, a pessoa aloca tudo numas bolsas ali do Brasil ou da China, se alguém focar mais no mercado asiático, ou do Japão, etc. Alguém que mora no Japão, por exemplo. Isso é um problema, porque, na verdade, oportunidades de retorno, elas têm ao redor do mundo, e às vezes maiores. Então, é em questão de yield, em porcentagem. Então, normalmente, investimento apenas local, a pessoa fala investimento somente no Brasil, né? Do ponto de vista lógico, isso, ou pelo menos estatístico, isso não necessariamente é algo melhor, né? É claro que se o cara ter conhecimento muito do mercado brasileiro, ele vai conseguir retorno no mercado brasileiro. Quem manja vai ter retorno em qualquer lugar, né? Só que a grande questão é que tem esse ponto, né? Que o mercado exterior ele dá mais retorno tecnicamente, se você fazer as coisas da forma correta, né? Então, o ponto aqui é transparência contábil, o que é, obviamente, absurdamente relevante nesse contexto. Por razões óbvias, né? Eles levantam esse ponto várias vezes, tá? Porque eles são bons na contabilidade. O Graham escreveu um livro sobre contabilidade que é muito bom, né? Que era o cara que ensinou o Buffett também. Então, eles falam que um grande wonderful business, né? Um incrível negócio, né? Um bom negócio, uma boa empresa, não requer book value, né? Que é aquele book value per share que a gente viu anteriormente. Eu não vou falar muito sobre isso, mas é interessante, né? Book value per share normalmente é inútil. Agora, outro ponto também, ele vai ter uma mulher que ela vai falar, acho que ela falou que era mãe de família e que ela fazia investimentos. E ela vai perguntar
Se investir. Acho que minha caneta tá meio mal, né? Vou pegar outra. Ela perguntou dessa forma: se investir em ações é pior que ouro. Tem um problema. Eles normalmente não dão dicas. Então, quando alguém pergunta, como vocês acham que vai ser o preço do petróleo daqui a alguns anos? Eles nunca respondem perguntas sobre commodities. Eles não respondem. Mas tem uma questão, eles investem em commodities. Eles sempre investiram em commodities. Eu já vi em livros, né, citando Buffett, de uma grande alocação de prata que ele fez, que moveu o preço da prata substancialmente. O cara pegou uma compra monumental, não sei se foi a maior da história de prata, física, né? De investimento em prata que moveu o mercado de prata substancialmente. Global, né? O preço da prata, né? Então, tem um grande movimento de capital, pode ter alteração no preço. Então eles investem nessas coisas, mas eles não falam sobre muito. Só que o que ele vai dizer, que é interessante, eu achei interessante, investir em ações normalmente é melhor que prata. Porque isso aqui era a pergunta dela, né? A pergunta dela, até a intenção, era dizer que ações talvez seja pior que ouro, né? Na minha opinião, ouro e prata é uma forma de investimento que é interessante do ponto de vista para quem curte, né? Para quem tem também relações de segurança bem colocadas, etc. Porém, a liquidez ela pode ser baixa se você não tiver para quem vender, dependendo da quantidade de prata. Por exemplo, bronze, é bom, bronze, tipo, você consegue vender, mas por exemplo, para você ter alocação de bronze, você tem que ter uma quantidade muito gigantesca para ser um investimento. Porque é muito peso, espaço para pouco capital, né? Ouro é mais diferente, né? Até mais do que prata, com pouco ouro você consegue ter bastante alocado, né? Em barras, etc. Só que a grande questão é que não volatilidade, etc, mas os ganhos possíveis em ações, eles são superiores, em boas ações, né? São superiores ao ouro em relação a, por exemplo, ao próprio investimento da Berkshire Hathaway. Então, se você pegar as ações da Coca-Cola nos últimos 20 anos e o do ouro, tu pode ter relações de custo-benefício das ações da Coca-Cola, porque você, obviamente, não precisa armazenar as ações da Coca-Cola num cofre, nem problema de você perder a senha, ter que abrir o cofre. Eu acho que você consegue abrir o cofre, né? Mas tem várias questões do ouro e prata que são problemáticas, né? De armazenamento, etc, segurança. As ações estão na sua conta, né? Então, tu pode comprar a ação e reter ela até um prazo indefinido. Então, mas o custo de oportunidade normalmente é maior das ações. Então, ouro e prata são uma forma de poupança, na minha opinião, do que somente investimento, né? Na minha opinião. Não poupança literalmente, né? Mas é uma poupança que rende, né? Mas, enfim. Acho que deu pra entender, né? Ele vai falar sobre achar negócios que são previsíveis, né? Como a Coca-Cola ou Gillette. Eu sempre tive problema com a Gillette porque eles falam Gillette, não é Gillette. E eu sempre tentava pesquisar qual empresa que era Gillette. Eu entendia ouvindo em inglês, Gillette. E aí eu falava, nossa, que empresa é essa, cara? Aí eu pesquisava, não achava. Eles citam com frequência Coca-Cola e Gillette, né? É que no Brasil a gente fala Gillette, né? Então quando o cara fala Juliette, então ainda com som de J. Aí eu confundia toda hora. Muito tempo depois que eu vi que era Gillette. Era a Gillette, né? Então eles investem por muitos anos na Gillette, né? Mercado muito simples, né? Então todo mundo tem que. Assim, é inelástico porque a maioria das pessoas, muitas das pessoas fazem a barba, né? Certo? Então elas precisam fazer a barba. E pra fazer a barba elas precisam de uma. O termo na Gillette, né? É um negócio que faz barba, né? Não sei como é. Cara, o Gillette é tipo um bombril, né? Acho que é o nome disso é catacrese, né? Que o nome da coisa, da marca, substitui o nome real. Tipo cereal e sucrilhos, etc. Então eu não lembro como é o nome em português de Gillette. Do ponto de vista antes da marca, né? Mas você pode ver, no Brasil é tão forte que é basicamente fala Gillette, né? Então empresas previsíveis, né? Então, aqui é empresas, investir em empresas
previsíveis, como a Coca-Cola, por exemplo. Eles investiram muito na General Motors, setor também de militar americano, empresas desse setor. Até porque essas empresas sempre vão receber grana, né? Os Estados Unidos sempre tá numa guerra. E eu, do ponto de vista moral, não creio que é errado você investir em empresas militares. Porque, querendo ou não, é uma relação de segurança também. Embora outras questões, mas aí é uma questão mais pessoal, né? Da pessoa, né? Se ela investiria ou não no setor militar se ela tivesse lucro. Filantropia. Então, empresas que fazem filantropia com dinheiro dos acionistas é estranho. Eu notei aqui que eles falam sobre o tema, né? É basicamente, tipo, é algo bom, a ação filantrópica da empresa, né? Só que a questão é que, por exemplo, uma empresa faz uma ação filantrópica, né? Doação, etc. Quando ela podia recompensar os investidores. Então, tudo é legal você fazer doações, etc e tal. Só que é diferente quando, por exemplo, vamos supor que uma empresa ela decida intencionalmente deixar de, por exemplo, pagar recomparações ou pagar dividendos aos investidores, que é uma forma de recompensar eles temporariamente, para fazer uma doação. Faça a doação, né? É uma coisa boa, porém, não com o dinheiro que seria mais correto dar para os investidores, né? Porque tecnicamente o dinheiro não é. Ele é seu, mas é da empresa, mas veio de alguém, né? Então, tipo, doe seu próprio dinheiro nesse sentido, né? Não dos investidores. É uma questão específica, né? Uma coisa que eles falaram é que deflação. Eles citam, né? Não necessariamente isso aqui é uma verdade sempre. Eu acho que a pessoa perguntou sobre deflação no mercado global, né? Eles vão falar que deflação é bom para bonds, títulos. Eu já falei em outro vídeo sobre títulos do governo. Tem vários tipos de títulos, tá? Por exemplo, tem títulos que são emitidos por empresas. Normalmente a pessoa quer título só é, tipo, o governo emitindo dívida. Dívida não, né? Você empresta dinheiro pro governo, título. Mas também é crédito, no caso, né? Mas, né, também é investimento, por exemplo, em empresas. Então, tem empresas que podem emitir títulos, é chamado de High Yield Bond. Então, eu vou colocar aqui do lado. Também tem uma forma de investimento nisso. Então, eu vou pôr aqui High Yield. Esse negócio da Juliette, eu pensei que era Juliette mesmo, hein? O Buffett e o Mangue vestem a Juliette. Seria estranho. High Yield Bonds são, por exemplo, emissão de crédito de empresas. Então a empresa tá na merda e ela fala, ó, eu vou emitir títulos para pessoas investirem em mim. Caso eu pague esses títulos, então se a empresa pagar o crédito, o investidor ele ganha dinheiro nessa promessa de pagamento. Então promessa de pagamento no mercado de crédito é um mercado de investimento muito grande. CDO também tem a ver com isso. CDS, né, que é Credit Default Swap, que eu já falei na aula de crise de 2008, né? Só sei na aula de crise de 2008 eu falei sobre isso. Tem muito a ver. Muito tryhard, tá? Isso daqui dá merda. Porque você tem que conhecer muito a empresa, da capacidade dela de pagar esse crédito. E é muito volátil. Do nada cai esse bagulho e já era. Tu se lasca. Se a empresa não pagar esse crédito, né? Só que em relação a títulos, tu tá falando sobre títulos de governo. É esse tipo de títulos que ele tá falando. Inflação normalmente é ruim para títulos. Então, eu já falei na aula sobre reflexividade na economia, na teoria do George Soros, no livro Alchemy of Finance. Inflação é algo ruim, sim. Por quê? Porque inflação é uma coisa que afeta a economia do país negativamente. Qualquer coisa que afeta a economia do país negativamente é ruim para títulos. Porque pensa, esses títulos eles têm que ser pagos pelo governo. Então, tu investe no governo, ele vai pagar você. Só que se ele não ter dinheiro para pagar, aí você pode falar, não, mas o governo ele sempre vai ter dinheiro para pagar, cara. Sempre tem imposto suficiente. Não necessariamente, cara. Não necessariamente. A do México eu não sei muito, então não vou citar. Mas teve uma crise no México similar. Em 1998, teve uma crise na Rússia, pós-queda da União Soviética, na época de transição para a economia de mercado, que basicamente crashou. Fizeram merda, crashou o mercado. Quem investiu nos títulos russos... E, cara, fazia sentido você investir nos títulos russos, sabe por quê? Porque pós-queda da União Soviética em 1991,
começou uma reestruturação para uma economia de mercado, como aconteceu na Polônia, é, no Cazaquistão demorou, na verdade, mas aconteceu nos países bálticos, etc. Em vários países aconteceu essa reestruturação, né? Só que a Rússia demorou para fazer essa transição, porque ela era muito centrada no sistema socialista, né? Então, ela para ir para a economia de mercado, por exemplo, os bancos virarem bancos normais do nível ocidental, foi um sacrifício. E tinha questões políticas também que atrapalhavam, né? Pessoas que não queriam essa transição da forma que tem que ser, que foi feita. E por fim, o grande problema é que não teve essa crise, né? Então, basicamente, falaram, ó, a gente não vai pagar os títulos. Então, quem investiu em títulos, que se lasque. E, normalmente, você pensa, pô, caiu aqui na União Soviética. Essa Rússia é basicamente uma vai virar uma potência, né? Um país enorme, com várias reservas de petróleo, de recursos naturais, diamantes, é a maior reserva de diamantes do mundo. É óbvio que você poderia pensar, eu vou investir em títulos da Rússia no longo prazo, de 10 anos até mais, porque eles vão crescer, e de fato cresceram, né? Porém, se você fez isso antes de 98, tu se lascou. Depois de 98, aí estabilizou um pouco, mas basicamente não pagaram. É tipo. Isso aconteceu também na época dos Césares, né? Mais pro final, antes da Revolução. Na verdade, depois da Revolução de Outubro, os caras não queriam mais pagar também dívidas externas, se eu não me engano. Acho que eles não pagaram também, mas aí é outra questão. Não é revolucionária, né? Aí os caras falaram, não vou pagar dívida do governo anterior. Mas o grande ponto é que isso é um problema, né? Então, problemas financeiros que o país pode ter, inflação é um deles, em relação à sua moeda, poder de compra, etc., vão afetar o mercado de títulos. E as pessoas tiram dinheiro do mercado de títulos e isso tira o poder de pagamento desses países. Então, uma coisa em títulos é o yield, né? A curva de yield deles. E a curva de yield, por exemplo, normalmente as pessoas seguram títulos por 20 dias, em média. 2 meses, enfim. Ninguém segura um título de 10 anos nos Estados Unidos por 10 anos. Isso daí é. Só louco faz isso. Isso não é normal. Títulos. Você pode ficar com alguns meses com título e tal, mas não. Eu vejo o Soros, por exemplo, ele tem no livro dele, Alchemy Finance, ele fala sobre isso, né? Sobre a experiência dele investir em títulos, né? Então ele fala aí, um título específico, que eu não lembro qual, eu acho que é dos Estados Unidos, que ele esperou tantos meses pra vir na curva de yield pra saber a hora de vender, mas enfim, não é segurar o título que nem um idiota, não, isso não existe. Quem fala isso tem algum problema. Eles falam também sobre comprar B-shares. Eu não vou falar muito sobre B-shares no momento, mas o que são B-shares? Você tem A-shares, que são as ações principais, então as ações padrão. Tem taxa de conversão também, mas enfim. E você tem as B-shares, que são ações que tem um valor menor. Eu acho que é 1/30 da ação. Alguém me corrija se eu estiver errado. 1/30 da ação. Da A-share. A B-share não tem o valor da share, tá? E isso aqui pode ser emitido pela empresa, ou não. As ações são emitidas pela empresa, as A-shares, as padrão. As B-shares, por exemplo, teve uma época, eu não sei, foi em 96, que teve toda uma explicação para isso, que a Berkshire Hathaway, ela emitiu B-shares. Ela explicou por quê e tal, eu não lembro por quê, porque faz tempo que eu vi essa conferência específica. Mas basicamente, o que o Buffett fala é que a B-share só vale a pena a mais de 2% de desconto. Acho que eu vou ter que trocar a minha cor. 2%. Outra. Acho que é desconto, né? Então, só vale comprar quando tiver a mais de 2% de desconto das shares. Quando tiver menos, não é bom comprar as B-shares. Então, é uma coisa que ele disse em relação a elas, né? Mas, enfim. Ele falou 2 vezes, né? Na conferência de 98, 9 e 2000. Bom, ele também fala muito sobre moldes, né?
para terminar essa aula, moldes de um negócio que são tão bem estruturados que teu idiota poderia gerenciar esse negócio, né? Então vamos lá. Moldes. Pelo que eu entendi do que eu ouvi, é moldes. Então às vezes eles falam alguma coisa e eu não entendi direitinho a sotaque, pronúncia lá deles. O que é um molde? É talvez o modus operandi da empresa, então. São basicamente a forma que a estrutura dela é realizada. Então, por exemplo, tem o molde da Coca-Cola. Então, é uma empresa de mais de 100 anos que, é, tipo, todo mundo compra Coca-Cola, todo mundo... Tem talvez uma taxa de pessoas que consumam menos por questões fitness, etc. Mas você tem um consumo de Coca-Cola global que é relativamente alto. E você tem a Coca-Cola comprando diversas empresas do setor dela e setores associados, né? Então, se tu vê o tanto de empresas que a Coca-Cola compra por ano, de vários setores, até do setor fitness, porque você fala, pô, a Coca-Cola, ela é do setor de... tem açúcar, né? E várias empresas nesse setor estão caindo, tendo tá tendo uma virada de pessoas mais pro mercado fitness e tal. Só que as pessoas não sabem que a Coca-Cola tem muitas empresas no mercado fitness. De drinks, energy drinks, por exemplo, coisa do tipo, do mercado fitness. Então, pra Coca-Cola isso não importa, porque ela tem várias subsidiárias que tem a ver com esse mercado. Então o mercado da Coca-Cola não atende somente, tipo, a pessoa que quer tomar um refrigerante sempre e tal, ou também para restaurantes, etc. Ela atende todos os outros setores que estão associados, né? Então a pessoa pensa, não, Coca-Cola é só uma coisa só, é só Coca-Cola, não. Tem dezenas de dezenas de dezenas de empresas que são adquiridas de vários setores de associados, né, setor alimentício, que também tem a ver com o mercado fitness, outros nichos, né? Então elas ganham dinheiro em outros nichos. Então o repertório deles é muito alto, né? Então, que é uma coisa que não é tanto transparente, mas é verdade. Então essas foram as dicas dessa aula que eles dão nessas conferências. Então nas próximas eu vou trazer mais. Então é isso.